Olá! Antes de começarmos essa história emocionante, deixe nos comentários o seu nome e de onde você está assistindo. Adoramos saber quem está aqui com a gente. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta aquele botão de inscrição para não perder nenhuma história que vai tocar seu coração. Uma mãe pobre pulou no rio para salvar o filho do milionário, sem saber quem ele era. A água gelada do rio Tietê engoliu Mariana Furtado sem piedade. Seus pulmões arderam quando ela mergulhou, os olhos ardendo com a poluição. Mas nada disso importava. A uns 10 metros à frente, debaixo da ponte da Marginal, um menino de cabelos castanhos se debatia, suas mãozinhas pequenas tentando desesperadamente alcançar algo, qualquer coisa que o mantivesse vivo. Ela nadou com uma força que não sabia possuir, seus braços magros cortando a água escura, enquanto o tecido fino de sua blusa encharcada pesava como chumbo. "Aguenta, filho, aguenta!" Mariana gritou, mesmo sabendo que o menino mal conseguia ouvi-la sobre o barulho do trânsito acima e o som de sua própria luta pela sobrevivência. Quando ela finalmente alcançou o garoto, ele já estava quase submerso. Mariana o agarrou pela cintura, puxando-o para cima com tanta força que ambos foram parar debaixo d'água por um momento. Ela empurrou com os pés o fundo lamacento e subiu, erguendo a criança acima de sua cabeça. O menino tossiu violentamente, cuspindo água, seu corpinho tremendo de frio e susto. Mariana nadou de volta até a margem, com o menino agarrado ao seu pescoço. Seus músculos gritavam de exaustão. Cada braçada era uma batalha. Quando seus pés finalmente tocaram o chão firme da margem de concreto, ela arrastou a ambos para fora, caindo de joelhos na grama suja que crescia entre as rachaduras do calçamento. O menino chorava convulsivamente, abraçado ao pescoço de Mariana. Ela o embalou, sua própria respiração ainda irregular, o coração batendo como um tambor dentro do peito. Foi então que ela realmente olhou para a criança que havia salvado. Roupas de grife mesmo encharcadas, um relógio pequeno e caro no pulso magro, tênis importados ainda amarrados nos pés. "Está tudo bem agora, meu bem," Mariana sussurrou, afastando os cabelos molhados do rosto do menino. "Como você se chama?" Guilherme." A criança soluçou, seus olhos castanhos enormes e assustados. "Eu quero minha mãe." Antes que Mariana pudesse responder, o som de passos apressados ecoou pela ponte. Um homem corpulento, vestindo terno preto mesmo no calor paulistano, corria em direção a eles, o telefone celular colado ao ouvido. Atrás dele, mais 2 homens igualmente bem vestidos desciam correndo pela rampa de acesso à Marginal. "Guilherme!" O primeiro homem gritou, quase tropeçando quando chegou perto deles. Seu rosto estava pálido, suor escorrendo pelas têmporas. "Graças a Deus! Senhora Cauã vai me matar. Eu..." Mariana se levantou lentamente, ainda segurando o menino contra si. Guilherme não queria soltá-la. "O que aconteceu? Como essa criança caiu no rio?" Ela perguntou, sua voz mais áspera do que pretendia. A adrenalina ainda corria em suas veias. O homem do terno se aproximou, estendendo os braços para pegar Guilherme, mas o menino se encolheu mais contra Mariana. Houve um descuido. A porta do carro abriu quando estávamos passando pela ponte. Guilherme estava sem cinto. Ele... "Sem cinto?" Mariana repetiu, incrédula. "Uma criança dessa idade sem cinto de segurança?" O homem abaixou a cabeça envergonhado. Os outros 2 seguranças chegaram, todos falando ao mesmo tempo no telefone, claramente em pânico. Mariana captou fragmentos das conversas. "Senhora Cauã, o herdeiro, uma mulher salvou, está bem, está vivo." "Quem é o senhor Cauã?" Mariana perguntou, mas ninguém respondeu. Todos estavam ocupados demais, tentando acalmar quem quer que estivesse do outro lado da linha. Mariana olhou para Guilherme, que finalmente havia parado de chorar, mas ainda tremia. Ela mesma tremia, percebeu. Suas roupas encharcadas colavam no corpo magro e ela podia sentir a água suja do rio escorrendo pelo seu cabelo até as costas.
Ela precisava ir para casa, trocar de roupa, tomar um banho quente que provavelmente não teria, porque o chuveiro elétrico estava quebrado há semanas. Olha, eu preciso ir, Mariana disse, tentando passar Guilherme para o segurança. Tenho que voltar ao trabalho. Não! Guilherme se agarrou a ela com força surpreendente para uma criança tão pequena. Não quero que você vá. Você me salvou. O segurança principal, visivelmente aflito, olhou para Mariana com uma expressão suplicante. Por favor, senhora. O senhor Acauã está vindo para cá. Ele vai querer agradecer pessoalmente. Por favor, espere apenas alguns minutos. Mariana hesitou. Ela olhou para o relógio barato em seu pulso. Já passava das 2 da tarde. Ela trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, e a próxima começava às 3. Se ela perdesse esse trabalho, como pagaria o aluguel da kitnet onde morava com a filha de 7 anos, Isabela? Eu realmente não posso esperar, ela começou, mas a expressão no rosto de Guilherme a fez parar. O menino parecia aterrorizado com a ideia de ela ir embora. 5 minutos? O segurança implorou. Apenas 5 minutos. O senhor Acauã já está a caminho. Ele mora perto daqui, em Higienópolis. Higienópolis, um dos bairros mais caros de São Paulo. Claro. Mariana suspirou e se sentou no meio-fio, ainda segurando Guilherme. O menino imediatamente se acomodou no seu colo, como se a conhecesse há anos. Ela passou a mão pelos cabelos dele, tirando alguns fios de algas que haviam ficado presos. Você é muito corajosa, tia, Guilherme disse baixinho, olhando para cima. Não teve medo? Mariana sorriu, apesar de tudo. Tive sim, muito medo. Mas quando vemos alguém precisando de ajuda, especialmente uma criança, a gente não pensa, só age. Minha mãe teria medo, Guilherme disse, a voz ficando triste. Ela tem medo de muita coisa. Ela nem deixa eu nadar na piscina sem ela olhando. Sua mãe te ama muito, então. Mariana respondeu, sentindo uma pontada no peito ao pensar em Isabela. Sua filha estava na escola agora, mas logo estaria em casa, sozinha, esperando a mãe voltar do trabalho. Os minutos se arrastaram. Mariana começou a se levantar, decidida a ir embora, quando o som de pneus cantando contra o asfalto fez todos olharem. Um SUV preto, reluzente e obviamente caríssimo, parou bruscamente na marginal, desrespeitando completamente as regras de trânsito. A porta do motorista se abriu e um homem saiu tão rapidamente que quase caiu. Ele era alto, devia ter uns 40 e poucos anos, com cabelos escuros começando a grisalhar nas têmporas. Usava calça social e uma camisa de botão que provavelmente custava mais do que Mariana ganhava em um mês. Mas o que mais chamou a atenção foi a expressão em seu rosto, um misto de pânico, alívio e algo próximo ao terror puro. Guilherme! O homem correu até eles, seus olhos percorrendo o filho de cima a baixo, procurando por ferimentos. Meu Deus, Guilherme, você está bem? Está machucado? Dói alguma coisa? Papai! Guilherme finalmente soltou Mariana e correu para os braços do pai. O homem o ergueu, abraçando-o com tanta força que a criança deu um pequeno guincho. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto do homem. Ele nem tentava escondê-las. Mariana aproveitou o momento e começou a se afastar discretamente. Sua parte estava feita. O menino estava com o pai, estava seguro. Ela precisava ir. Espere! A voz do homem a parou. Ele ainda segurava Guilherme, mas olhava diretamente para Mariana. Por favor, não vá ainda. Você salvou meu filho. Mariana se virou, envergendo os braços ao redor do próprio corpo. Ela subitamente ficou muito consciente de sua aparência. O cabelo ensopado e despenteado, a blusa velha colada ao corpo, a calça jeans surrada com um remendo no joelho. Ela estava descalça, percebeu. Suas sandálias haviam sido levadas pela correnteza. Ele estava em perigo. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, Mariana disse, olhando para o chão. Não! O homem que Mariana presumiu ser o tal senhor Acauã desceu Guilherme e caminhou até ela.
Não qualquer pessoa. Você pulou em um rio poluído, arriscou sua própria vida por uma criança que nem conhecia. Isso é extraordinário. Ele estendeu a mão. Acauã Drummond. E você é? Mariana Furtado. Ela respondeu, apertando a mão dele brevemente. A mão de Acauã era quente e firme, a dela estava gelada e trêmula. Mariana. Acauã repetiu, como se estivesse gravando o nome na memória. Como posso agradecer? Como posso recompensá-la pelo que fez? Não precisa, Mariana disse rapidamente. Sério, não precisa, mas eu realmente preciso ir agora. Tenho trabalho. Trabalho? Olhe para você. Está encharcada, deve estar com frio. Por favor, deixe-me pelo menos levá-la para casa, garantir que está bem. Mariana balançou a cabeça. A ideia de entrar naquele carro luxuoso, molhada e suja, era impensável. Não, obrigada. Eu pego o ônibus. O ônibus? Descalça e molhada? Acauã parecia genuinamente chocado. Por favor, eu insisto. É o mínimo que posso fazer. Papai, ela tem que vir com a gente. Guilherme correu e pegou a mão de Mariana. Por favor, tia Mariana, por favor. Mariana olhou para o menino, depois para Acauã, depois para os seguranças que assistiam à cena com expressões de alívio. Ela pensou no ônibus lotado, nas pessoas olhando para ela, no tempo que levaria para chegar em casa caminhando descalça pelas ruas. Tudo bem, ela finalmente cedeu, mas só até minha casa. E depois vocês vão embora e esquecem isso tudo, ok? Acauã sorriu. E Mariana notou como aquele sorriso transformava completamente seu rosto. Ok, ele concordou, embora ambos soubessem que ele não tinha intenção de simplesmente esquecer. 15 anos antes. Lisboa, Portugal. Mariana Furtado tinha 22 anos quando decidiu deixar sua cidade natal, Belo Horizonte, e tentar a vida na Europa. Ela havia conseguido um visto de trabalho para Portugal, uma oportunidade que parecia milagrosa na época. A promessa era de um emprego em uma casa de família, cuidando de 2 idosos, com salário em euros e uma pequena acomodação. A realidade foi bem diferente. Ela chegou em Lisboa em um dia chuvoso de novembro, com uma mala velha e 300 euros no bolso. A família que deveria empregá-la simplesmente não apareceu no aeroporto. Mariana esperou por 4 horas, ligando repetidamente para o número que lhe haviam dado, mas ninguém atendia. Foi Dona Celeste, uma portuguesa de 70 anos que trabalhava na limpeza do aeroporto, quem a encontrou chorando no banheiro, completamente perdida e sem saber o que fazer. Vem comigo, menina, Dona Celeste havia dito, seu sotaque carregado, mas seus olhos gentis. Vais ficar na minha casa até a gente resolver isso. Mariana viveu com Dona Celeste por 3 meses, trabalhando em qualquer coisa que aparecesse. Limpeza de escritórios, babá, garçonete em restaurantes para turistas. O português de Portugal era diferente do seu, mas ela aprendeu rápido. Lisboa era linda, com suas ruas de paralelepípedo e bondinhos amarelos, mas era uma beleza que Mariana via apenas de passagem, sempre correndo de um trabalho para outro. Foi em um pequeno café no bairro Alto que ela conheceu Rafael Soares. Ele era estudante de medicina na Universidade de Coimbra, passando o fim de semana em Lisboa com amigos. Alto, bonito, com um sorriso fácil e olhos que pareciam realmente enxergá-la, não apenas atravessá-la como se fosse invisível. Rafael voltou ao café no dia seguinte e no outro. Na semana seguinte, ele inventou desculpas para vir a Lisboa. 3 meses depois, Mariana estava apaixonada pela primeira vez na vida. Vem morar comigo em Coimbra, Rafael havia pedido, segurando as mãos dela enquanto caminhavam pela Praça do Comércio. Posso cuidar de ti, podes estudar, fazer o que quiseres. Não tens que trabalhar tanto. Mariana hesitou. Ela mal o conhecia, não era? 3 meses não eram nada. Mas ele era tão gentil, tão atencioso, e ela estava tão cansada de estar sempre sozinha, sempre lutando. Ela disse sim. Os primeiros meses em Coimbra foram como um sonho. Rafael alugou um pequeno apartamento para eles perto da universidade.
Mariana começou um curso de português para estrangeiros. Fez amizade com outras imigrantes brasileiras. À noite, quando Rafael voltava das aulas, eles cozinhavam juntos, riam, faziam planos. Foi quando Mariana descobriu que estava grávida que tudo mudou. Grávida? Rafael havia repetido, seu rosto empalidecendo. Tem certeza? Tenho. Fiz 3 testes, todos positivos. Rafael passou a mão pelo cabelo, um gesto que Mariana aprenderia a reconhecer como sinal de ansiedade. Isto não pode estar acontecendo agora. Estou no meio do curso. Tenho provas, meus pais. Seus pais? Mariana sentiu algo gelado se instalar em seu estômago. O que tem seus pais? Eles não sabem de ti, não sabem que estou morando com alguém. Foi assim que Mariana descobriu que Rafael vinha de uma família extremamente conservadora e religiosa, que ele estava noivo, em um compromisso arranjado pelas famílias desde que ele tinha 15 anos, que ela, Mariana, era um segredo, uma aventura que deveria ter sido temporária. Tu és noivo? Mariana sussurrou, sentindo o mundo girar. Todo esse tempo? Eu ia terminar com ela. Rafael protestou. Juro que ia, mas depois... Não sei, é complicado. As famílias têm negócios juntos, é tudo muito entrelaçado. Mariana fez as malas naquela mesma noite. Rafael tentou impedi-la, prometeu que ia resolver tudo, que ia assumir a criança, que amava Mariana. Mas ela já sabia reconhecer mentiras quando ouvia. Ela voltou para Lisboa, para a casa de Dona Celeste, que a recebeu sem fazer perguntas. Trabalhou durante toda a gravidez, economizando cada euro que conseguia. Isabela nasceu em um hospital público lisboeta, em uma manhã fria de março. Mariana olhou para aquele rostinho pequeno e perfeito e prometeu que faria tudo, absolutamente tudo, para dar uma vida melhor para sua filha. Mas Portugal não tinha oportunidades suficientes. Os trabalhos que ela conseguia mal pagavam o aluguel. Então, quando Isabela completou 1 ano, Mariana tomou a decisão mais difícil de sua vida, voltar para o Brasil. Ela se instalou em São Paulo, onde uma prima distante morava. A cidade era enorme e assustadora, mas havia trabalho. Sempre havia trabalho para quem não tinha medo de suar. Durante 6 anos, Mariana trabalhou. Limpou casas, lavou roupas, cuidou de crianças de outras pessoas enquanto a sua ficava na creche. Morou em kitnetes minúsculas, dividiu quartos com estranhos, comeu miojo durante semanas quando o dinheiro não dava. Mas Isabela sempre tinha comida, sempre tinha roupas limpas, sempre ia à escola. Era uma vida dura, mas era sua vida. E Mariana estava orgulhosa dela. Até aquele dia no Rio. O encontro inesperado. O silêncio dentro do SUV de Acauã era desconfortável. Mariana estava sentada no banco de trás, com Guilherme praticamente colado nela, enquanto Acauã dirigia. Um dos seguranças ia no banco do passageiro, ainda ao telefone, aparentemente cancelando o alerta que havia sido disparado. Onde você mora? Acauã perguntou olhando pelo retrovisor. Jabaquara, Mariana respondeu, perto da estação de metrô. Ela viu a expressão de Acauã mudar sutilmente. Jabaquara era um bairro de classe média baixa, longe dos endereços chiques de Higienópolis ou Jardins. Mas para crédito dele, Acauã não fez nenhum comentário. Papai, a tia Mariana foi muito corajosa, não foi? Guilherme falou, quebrando o silêncio. Foi sim, filho. Muito corajosa. Por que você pulou no rio? Guilherme perguntou, virando-se para olhar para Mariana. Você não tinha medo de se machucar? Mariana pensou antes de responder. Tinha sim, medo. Mas sabe, Guilherme, às vezes a gente precisa fazer coisas que nos assustam para ajudar outras pessoas. Eu tenho uma filha mais ou menos da sua idade e eu ia querer que alguém a salvasse se ela estivesse em perigo. Você tem uma filha? Acauã perguntou surpreso. Tenho. Isabela, ela tem 7 anos. A mesma idade de Guilherme, Acauã comentou.
Uma expressão estranha passou por seu rosto. Seu marido deve estar preocupado com você. Chegando em casa assim molhada. Não tenho marido, Mariana disse simplesmente. Somos só eu e a Isabela. O resto do trajeto foi feito em silêncio. Quando chegaram ao prédio de Mariana, um edifício antigo de 4 andares, com pintura descascada e uma porta de entrada que nunca fechava direito, a Cauã insistiu em acompanhá-la até o apartamento. Não é necessário, Mariana protestou. Eu insisto, a Cauã disse firmemente. Preciso ter certeza de que está bem. Mariana suspirou, mas não discutiu mais. Eles subiram os 3 lances de escada, o elevador estava quebrado há meses, até o apartamento 32. Mariana destrancou as 3 fechaduras. Segurança nunca era demais naquele bairro. E abriu a porta. O apartamento era minúsculo. Uma sala que também servia como cozinha, um quarto pequeno onde ela e Isabela dormiam na mesma cama e um banheiro apertado. Mas estava limpo, organizado, com desenhos de Isabela colados na geladeira velha e cortinas floridas que Mariana havia costurado ela mesma. A Cauã olhou ao redor, sua expressão cuidadosamente neutra. Guilherme, menos discreto, olhava tudo com curiosidade aberta. É pequeno, Mariana disse, uma nota defensiva em sua voz. Mas é nosso. É acolhedor, a Cauã disse, e pareceu sincero. Tem amor aqui. Dá para sentir. Mariana não esperava por aquilo. Ela sentiu lágrimas picarem seus olhos e virou-se rapidamente. Eu preciso tomar banho e trocar de roupa. Vocês podem ficar se quiserem, mas não queremos incomodar, a Cauã disse rapidamente. Mas, Mariana, antes de irmos, por favor, deixe-me pelo menos compensar o tempo de trabalho que você perdeu hoje. E seus sapatos, você perdeu seus sapatos. Não precisa. Preciso sim. A Cauã tirou a carteira do bolso e começou a tirar notas. Por favor, aceite. Não é caridade, é justiça. Você salvou o que é mais precioso para mim no mundo. Isso aqui não é nada, não é nem uma fração do que você merece. Ele estendeu um maço de notas. Mariana olhou e seu coração parou. Devia ter pelo menos R$1.000 ali, mais dinheiro do que ela geralmente via de uma vez. Isso é demais, ela sussurrou. Não é, a Cauã insistiu. Por favor, aceite. Para você, para Isabela. Mariana pegou o dinheiro com mãos trêmulas. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora. Ela não conseguia mais segurá-las. Obrigada, ela conseguiu dizer. Tia Mariana está chorando. Guilherme pareceu alarmado. Papai, por que ela está chorando? Às vezes as pessoas choram quando estão muito emocionadas, filho. A Cauã explicou gentilmente. Ele se virou para Mariana. Posso pedir uma coisa? Posso voltar amanhã para ter certeza de que está bem, que não pegou nenhuma infecção do rio? Posso trazer um médico se você deixar. Mariana limpou as lágrimas. Não precisa se preocupar comigo. Eu fico bem. Mas eu quero me preocupar. A Cauã disse, sua voz suave, mas firme. Por favor, deixe-me pelo menos fazer isso. Deixe-me garantir que está bem. Havia algo em seus olhos, uma sinceridade que Mariana não conseguia ignorar. Ela suspirou. Tudo bem. Amanhã. Mas depois disso, acabou, ok? Você não me deve nada. A Cauã sorriu. Ok, ele concordou, embora ambos soubessem que essa história estava longe de terminar. Mundos diferentes. No dia seguinte, pontualmente às 10 da manhã, a campainha do apartamento de Mariana tocou. Ela havia levado Isabela para a escola e estava se preparando para ir trabalhar quando ouviu o som. Pelo olho mágico, ela viu a Cauã, usando jeans e uma camiseta simples, segurando sacolas. Ao lado dele estava Guilherme, saltitante e animado. Mariana abriu a porta surpresa. Você veio mesmo. Disse que viria. A Cauã respondeu sorrindo. Trouxe café da manhã. Espero que não se importe. Ele ergueu as sacolas, de onde saíam cheiros deliciosos. Mariana viu pães, bolos, frutas, sucos. Isso é muito.
ela disse, mas já estava abrindo a porta para deixá-los entrar. Tia Mariana. Guilherme correu e a abraçou. Vim te ver. Papai disse que você podia estar doente por causa da água suja. Estou bem, Mariana garantiu, embora na verdade sua garganta estivesse arranhando um pouco. Mas obrigada por se preocupar. Eles tomaram café da manhã juntos, uma cena surreal. Acauã e Guilherme sentados à pequena mesa de formica, comendo pão com manteiga e tomando suco. Guilherme tagarelava sem parar, contando histórias sobre sua escola, seus brinquedos, seu cachorro chamado Beethoven. E sua mãe? Mariana perguntou em algum momento. Ela não quis vir? Uma sombra passou pelo rosto de Acauã. A mãe de Guilherme. Ela não mora conosco. Somos divorciados há 3 anos. Oh, Mariana disse, surpresa. Desculpe, não queria ser intrometida. Não é intromissão, Acauã disse. É natural perguntar. A verdade é que o casamento foi complicado desde o início. Camila, a mãe dele, ela sofre de ansiedade severa, tem dificuldade de sair de casa. Quando Guilherme nasceu, ela entrou em depressão pós-parto e nunca se recuperou completamente. Ele olhou para o filho com ternura. Guilherme a visita aos finais de semana. Ela mora em um apartamento perto do nosso, mas o cuidado diário, a criação, isso fica comigo. Mariana olhou para Acauã com novos olhos. Um pai solteiro, assim como ela era uma mãe solteira. Mesmo vindo de mundos completamente diferentes, eles compartilhavam isso. Deve ser difícil, ela disse gentilmente. É, Acauã admitiu. Mas vale cada segundo. Guilherme é minha vida inteira. Entendo perfeitamente, Mariana disse, pensando em Isabela. O café da manhã se estendeu. Guilherme pediu para ver fotos de Isabela, e Mariana mostrou as poucas que tinha impressas, coladas em um álbum barato. Acauã olhava as fotos com interesse genuíno, fazendo perguntas sobre a menina, sobre a escola dela, sobre o que ela gostava de fazer. Ela adora desenhar, Mariana contou, seus olhos brilhando de orgulho. A professora disse que ela tem muito talento, mas aulas de arte são caras. Ela parou abruptamente, percebendo que tinha dito demais. Acauã a olhou, mas não comentou. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Acauã hesitou na porta. Mariana, eu sei que você disse que não devo nada, mas eu gostaria de fazer algo. Não por obrigação, mas porque quero, porque você fez algo extraordinário e merece ser reconhecida. Acauã, por favor, me ouça, ele interrompeu. Deixe-me pelo menos pagar por um curso para Isabela. Aulas de arte, se é isso que ela ama. Ou qualquer outra coisa. É tão pouco comparado ao que você fez. Mariana queria recusar. Seu orgulho gritava para recusar. Mas então ela pensou em Isabela, em como os olhos da menina brilhavam quando ela desenhava, em como ela implorava por mais papel, mais lápis de cor, mais materiais. Eu não sei, ela disse finalmente. Pensa, ok? Acauã disse gentilmente. Não precisa decidir agora, mas pensa. Eles saíram, deixando Mariana sozinha em seu apartamento pequeno, cercada pelos cheiros do café da manhã caro e pela sensação desconcertante de que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela não conseguia prever. Conexões inesperadas. Os dias se transformaram em semanas, e para surpresa de Mariana, Acauã não desapareceu. Ele voltava ao apartamento, sempre trazendo algo, comida, livros para Isabela, pequenos presentes. Guilherme se tornou um visitante frequente, e logo Isabela e ele se tornaram amigos inseparáveis, apesar de virem de realidades tão diferentes. Mariana finalmente aceitou a oferta de Acauã para as aulas de arte de Isabela. Não porque não tivesse orgulho, mas porque viu a luz nos olhos de sua filha quando ela segurava os pincéis profissionais que Acauã havia comprado. Porque percebeu que às vezes aceitar ajuda não era fraqueza, mas sabedoria. Em troca,
Mariana ofereceu o que podia. Ela cozinhava para Cauã e Guilherme, pratos simples, mas feitos com amor. Ensinou Guilherme a fazer origami com papel jornal. Ouviu quando a Cauã precisava falar sobre as dificuldades de criar um filho sozinho, sobre o peso de administrar a empresa que havia herdado do pai. Foi em uma tarde chuvosa, 3 meses depois do resgate, que tudo mudou. A Cauã havia chegado mais cedo que o normal, visivelmente perturbado. As crianças estavam no quarto de Mariana, desenhando. Ela e a Cauã estavam na cozinha minúscula, tomando café. Aconteceu alguma coisa? Mariana perguntou preocupada. A Cauã passou a mão pelo cabelo, aquele gesto que ela aprendeu a reconhecer como sinal de estresse. Houve um problema na empresa. Um dos sócios está tentando me derrubar, alegando que eu sou negligente, que coloco Guilherme em risco. Ele soube do acidente do Rio. Mas foi um acidente, Mariana protestou. E Guilherme está bem. Eu sei, a Cauã disse. Mas ele está usando isso contra mim. Diz que não sou capaz de cuidar de Guilherme e administrar a empresa ao mesmo tempo. Ele quer me forçar a vender minha parte. Mariana sentiu raiva subindo em seu peito. Isso é ridículo. Você é um pai maravilhoso. A Cauã olhou para ela, surpreso pela intensidade em sua voz. Você realmente acha isso? Eu sei disso, Mariana disse firmemente. Vejo como você é com Guilherme. Ele te adora. Ele se sente seguro com você. Isso é o que importa. A Cauã ficou em silêncio por um momento, olhando para Mariana de uma forma que a fez corar. Você sabe, ele disse finalmente. Nesses 3 meses, eu aprendi mais sobre ser pai do que em todos os anos anteriores. Vendo você com Isabela, vendo seu amor, sua dedicação, você me ensinou que não é sobre dinheiro ou coisas materiais. É sobre presença. É sobre mostrar todos os dias que você se importa. Qualquer pai deveria saber disso, Mariana disse suavemente. Mas eu não sabia, a Cauã admitiu. Eu achava que se desse a Guilherme tudo o que ele quisesse, se matriculasse ele nas melhores escolas, comprasse os melhores brinquedos, isso seria suficiente. Mas não era. Ele estava crescendo cercado de coisas, mas faminto de atenção real. Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos de Mariana. Você mudou isso, mudou nós dois. Mariana sentiu seu coração acelerar. A Cauã... Eu sei que somos de mundos diferentes. A Cauã continuou, sua voz baixa e intensa. Eu sei que mal nos conhecemos. Mas, Mariana, eu não consigo parar de pensar em você. Na sua força, na sua gentileza, na forma como você ilumina qualquer ambiente. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Você já é uma boa pessoa, Mariana sussurrou. Então seja uma boa pessoa comigo, a Cauã disse. Deixe-me fazer parte da sua vida, da vida de Isabela. Não por gratidão ou obrigação, mas porque eu me importo. Porque em 3 meses você se tornou uma das pessoas mais importantes da minha vida. Mariana sentiu lágrimas nos olhos. Parte dela queria dizer sim imediatamente. Mas a outra parte, a parte que havia sido ferida antes, que havia confiado e sido traída, hesitava. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Isso é muito rápido. Eu sei, a Cauã disse pegando sua mão. E eu vou esperar, o tempo que você precisar. Só não me afaste completamente, ok? Deixe-me continuar sendo seu amigo. Deixe Guilherme continuar sendo amigo de Isabela. Mariana olhou para suas mãos entrelaçadas, a dela pequena e calejada, a dele grande e suave. Diferenças óbvias, e ainda assim, de alguma forma, encaixavam perfeitamente. Ok, ela concordou. Amigos. A Cauã sorriu, aquele sorriso que transformava seu rosto. Amigos, ele repetiu, mas ambos sabiam que já eram mais do que isso, provando seu valor. A situação na empresa de Cauã piorou antes de melhorar.
O sócio, um homem chamado Rodolfo Bittencourt, havia realmente entrado com uma petição junto ao conselho para questionar a capacidade de Acauã como presidente. A audiência estava marcada para dali a 2 semanas. Mariana assistia Acauã se preparar para a batalha legal com crescente preocupação. Ele passava noites acordado, revisando documentos, preparando sua defesa. Guilherme sentia a tensão e ficava mais quieto, mais ansioso. Foi Isabela, surpreendentemente, quem teve a ideia. "Mamãe", ela disse uma noite, depois que Acauã e Guilherme haviam ido embora, "por que o tio Acauã não conta para aquelas pessoas mais sobre você? Sobre como você salvou Guilherme?" Mariana parou de lavar a louça. "O quê? Se você não tivesse salvo Guilherme, ele teria se machucado muito." Isabela continuou com a lógica simples de uma criança de 7 anos. "O tio Acauã estava trabalhando quando aconteceu, mas ele veio super rápido. Ele cuida bem de Guilherme. Aquelas pessoas más estão erradas." Mariana olhou para sua filha, um sorriso lento se formando em seus lábios. "Bela, você é um gênio." No dia seguinte, Mariana foi até o escritório de Acauã pela primeira vez. O edifício era impressionante, todo de vidro e aço no coração financeiro de São Paulo. A recepcionista olhou para ela com evidente desconfiança. Mariana estava com sua melhor roupa, mas ainda assim era óbvio que ela não pertencia àquele mundo. "Estou aqui para ver Acauã Drummond", Mariana disse, erguendo o queixo. "O senhor Drummond está em reunião. A senhora tem agendamento?" "Não, mas é importante. Diga a ele que Mariana Furtado está aqui." A recepcionista pegou o telefone com relutância. Segundos depois, seus olhos se arregalaram. "Ele está vindo descer", ela disse surpresa. Acauã apareceu no elevador menos de 1 minuto depois, ainda de terno, visivelmente preocupado. "Mariana, aconteceu algo? Isabela está bem? Guilherme?" "Todos estão bem." Mariana o tranquilizou rapidamente. "Mas eu preciso falar com você sobre a audiência." Eles foram para o escritório de Acauã, um espaço enorme com vista para a cidade. Mariana contou a ideia de Isabela sobre como o resgate poderia ser usado para mostrar não a negligência de Acauã, mas seu amor e dedicação a Guilherme. "Você largou tudo e veio correndo quando soube que ele estava em perigo", Mariana disse. "Você estava em lágrimas quando o viu. Isso não é negligência, Acauã. Isso é amor." Acauã a olhava com uma expressão de espanto. Você faria isso? Testemunharia por mim?" "Claro que sim", Mariana disse. "Você é um bom pai. Não vou deixar ninguém dizer o contrário." Acauã se levantou, caminhou até ela e, antes que Mariana pudesse reagir, a puxou para um abraço apertado. "Obrigado", ele murmurou em seu cabelo. "Obrigado, obrigado, obrigado." Mariana se permitiu relaxar em seus braços por um momento, respirando seu perfume, sentindo a solidez de seu corpo. Então, gentilmente, se afastou. "Vamos ganhar isso", ela disse com determinação. Juntos. O dia da audiência. A sala do conselho era intimidante. Uma mesa enorme de mogno, cadeiras de couro, paredes cobertas de prêmios e certificados. Mariana se sentiu como se tivesse encolhido quando entrou, consciente de todos os olhos nela. Ela estava usando um vestido que Acauã havia insistido em comprar para ela, algo simples, mas elegante. Mesmo assim, ela se sentia deslocada entre os executivos de terno e as mulheres em roupas de grife. Acauã lhe deu um sorriso encorajador do outro lado da sala. Ao lado dele estava seu advogado, um homem sério chamado Dr. Henrique Fonseca. Rodolfo Bittencourt estava sentado na outra ponta da mesa, um homem corpulento de 50 e poucos anos, com um ar de arrogância que imediatamente desagradou Mariana. "Senhores e senhoras", começou o presidente do conselho, um senhor de cabelos brancos chamado Senhor Tavares. "Estamos aqui hoje para avaliar as alegações do Sr. Bittencourt sobre a capacidade do Sr. Drummond de continuar como presidente desta empresa.
Senhor Bittencourt, você pode apresentar seu caso. Rodolfo se levantou, abrindo uma pasta. Obrigado, Sr. Tavares. Como todos sabem, há 3 meses houve um incidente grave envolvendo o filho do Sr. Drummond. A criança caiu no rio Tietê devido à negligência grosseira. Estava sem cinto de segurança. A porta do veículo não estava trancada corretamente. Guilherme Drummond poderia ter morrido. Ele fez uma pausa dramática. Isso mostra um padrão de descuido que não podemos ignorar. Como podemos confiar em um homem que não consegue nem garantir a segurança básica de seu próprio filho para liderar nossa empresa? Houve murmúrios ao redor da mesa. Mariana sentiu raiva ferver dentro dela. Sr. Drummond, Sr. Tavares disse. Você gostaria de responder? A Cauã se levantou, sua postura ereta e digna. Obrigado, Sr. Tavares. É verdade que houve um acidente, e eu assumo total responsabilidade por ele. O segurança que estava dirigindo aquele dia foi demitido. Novos protocolos de segurança foram implementados, mas chamar isso de negligência grosseira é uma distorção dos fatos. Ele olhou diretamente para Rodolfo. Eu estava em uma reunião quando recebi a ligação sobre o acidente. Deixei tudo e corri para o local. Quando cheguei e vi que meu filho estava vivo, seguro, graças à coragem de uma mulher extraordinária, eu chorei. Chorei de alívio, de gratidão, de amor por meu filho. Ele se virou para o conselho. Sim, cometo erros. Sou um pai solteiro tentando equilibrar as responsabilidades de criar uma criança e administrar uma empresa. Mas dizer que não me importo, que sou negligente, é uma mentira. Palavras bonitas, Rodolfo interrompeu com desprezo, mas insuficientes. Você está sobrecarregado, Cauã. Admita, você não consegue fazer ambas as coisas adequadamente. Posso trazer uma testemunha? Cauã perguntou ao Sr. Tavares. Testemunha? Rodolfo pareceu surpreso. Isso não é um tribunal, mas é uma audiência formal. Dr. Fonseca interveio. E meu cliente tem o direito de apresentar evidências de seu caráter. Sr. Tavares assentiu. Permitido. Quem é a testemunha? Mariana Furtado, Cauã disse, estendendo a mão para ela. A mulher que salvou meu filho. Mariana se levantou, suas pernas tremendo. Ela caminhou até a frente da sala, consciente de todos os olhos nela. Senhorita Furtado, Sr. Tavares disse gentilmente, percebendo seu nervosismo. Por favor, conte-nos o que aconteceu no dia do acidente. Mariana respirou fundo, então começou a falar, sua voz ganhando força conforme avançava. Ela contou sobre ver Guilherme cair no rio, sobre pular sem hesitar, sobre o resgate. Contou sobre ver Cauã chegar, sobre as lágrimas em seu rosto, sobre como ele abraçou seu filho como se nunca fosse soltá-lo. Eu sou mãe, Mariana disse, olhando ao redor da sala. Sei reconhecer amor de verdade quando vejo. E o que eu vi naquele dia foi um pai que ama seu filho mais do que qualquer coisa no mundo. Um pai que, sim, estava trabalhando quando o acidente aconteceu, mas que largou tudo imediatamente, que chegou lá mais rápido do que eu achei possível. Ela se virou para olhar diretamente para Rodolfo. Nos 3 meses desde então, eu vi Cauã com Guilherme quase todos os dias. Vi como ele brinca com ele, como ouve ele, como se importa com o que ele pensa e sente. Vi ele acordar de madrugada quando Guilherme teve pesadelo sobre o rio. Vi ele cancelar reuniões importantes para ir às apresentações da escola. Isso não é negligência. Isso é dedicação. Ela fez uma pausa, sua voz ficando mais suave. Eu não tenho dinheiro como vocês, não tenho educação formal, trabalho limpando casas para sustentar minha filha. Mas uma coisa eu sei, amor não tem nada a ver com dinheiro ou poder, tem a ver com estar presente. E Cauã está presente para Guilherme de todas as formas que importam. Quando ela terminou, havia lágrimas em alguns rostos ao redor da mesa. Até Sr. Tavares parecia emocionado. Obrigado, senhorita Furtado, ele disse. Isso foi muito esclarecedor.
Rodolfo tentou contra-argumentar, mas seu argumento havia perdido força. Mariana havia mudado completamente o tom da audiência. Quando a votação finalmente aconteceu, Acauã venceu por ampla margem. Rodolfo foi forçado a se desculpar publicamente. E Acauã manteve sua posição como presidente. Mas mais importante do que isso, quando eles saíram daquela sala do conselho, ele pegou a mão de Mariana e não soltou. Um novo começo. Você foi incrível, Acauã disse pela 10ª vez, enquanto dirigiam de volta ao apartamento de Mariana. Absolutamente incrível. Mariana sorriu, ainda segurando a mão dele. Só disse a verdade. Não. Acauã insistiu. Você fez mais do que isso. Você me defendeu. Você arriscou se expor em frente a todas aquelas pessoas importantes, ser julgada apenas para me ajudar. Você não tinha que fazer isso. Tinha sim. Mariana disse suavemente. Porque você é importante para mim. Você e Guilherme. Acauã parou o carro em um semáforo e se virou para olhá-la completamente. Mariana, eu preciso te dizer algo. Esses últimos 3 meses, você mudou minha vida. Mudou como eu vejo o mundo, como eu vejo a mim mesmo. Você me mostrou o que realmente importa. Ele pegou as 2 mãos dela. Eu sei que viemos de mundos diferentes. Sei que há 1000 razões pelas quais isso não deveria funcionar. Mas, Mariana, eu me apaixonei por você. Completamente, irrevogavelmente. E eu sei que é rápido demais. Eu sei que posso estar assustando você, mas eu precisava dizer. Eu não consigo mais fingir que somos apenas amigos. O coração de Mariana batia tão forte que ela tinha certeza de que Acauã podia ouvi-lo. Acauã... Você não precisa responder agora, ele se apressou a dizer. Não precisa dizer nada. Só pensa nisso, ok? Pensa na possibilidade de nós, de ser uma família. Você, eu, Guilherme, Isabela. Podemos fazer isso funcionar. Eu sei que podemos. Mariana olhou para aquele homem que havia entrado em sua vida de forma tão inesperada. 3 meses atrás, ela estava lutando sozinha, trabalhando até a exaustão, sem esperança de que as coisas pudessem ser diferentes. E agora, Acauã, ela disse suavemente, eu também me apaixonei por você. Os olhos dele se arregalaram. Você o quê? Eu me apaixonei por você. Mariana repetiu, rindo através das lágrimas. Tentei não me apaixonar. Disse a mim mesma que era impossível, que éramos diferentes demais, mas não consegui evitar. Você é gentil, é atencioso, é um pai maravilhoso. Como eu não ia me apaixonar? Acauã soltou um som que era meio riso, meio soluço. Então, muito devagar, dando a ela todo o tempo para recuar se quisesse, ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, quase reverente, que ainda assim fez o mundo inteiro desaparecer. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Isso muda tudo, Acauã murmurou. Eu sei, Mariana concordou. As pessoas vão falar. Vão dizer que você está comigo pelo dinheiro. Vão ser cruéis. Não me importo, Mariana disse firmemente. Deixe eles falarem. Eu sei a verdade. Você sabe a verdade. Isso é o que importa. Acauã sorriu, aquele sorriso que ela amava. Então vamos fazer isso? Vamos tentar? Vamos tentar, Mariana concordou. 6 meses depois. A integração das 2 famílias não foi perfeita. Houve dificuldades, ajustes, momentos de tensão. A mãe de Acauã, uma senhora elegante de 70 anos que morava em Brasília, foi inicialmente fria com Mariana, claramente desaprovando o relacionamento. Mas quando ela viu como Mariana tratava Guilherme, como a criança florescia sob seus cuidados, ela gradualmente abrandou. Isabela e Guilherme se tornaram mais próximos que irmãos. Eles estudavam juntos. Acauã havia insistido em pagar uma escola particular para Isabela, e dessa vez Mariana aceitou sem hesitar, pensando no futuro da filha. Brincavam juntos, até brigavam como irmãos de verdade às vezes.
Mariana parou de trabalhar como faxineira. A Cauã queria sustentá-la completamente, mas ela insistiu em fazer algo. Então ele a ajudou a montar uma pequena empresa de catering, fazendo doces e salgados para festas. Era algo que ela amava, e seu talento na cozinha rapidamente atraiu clientes. Eles não moravam juntos ainda. Mariana queria ir devagar, fazer as coisas direito, mas passavam quase todos os dias juntos. Finais de semana eram sagrados, sempre os 4 juntos. Foi em uma sexta-feira à noite, 6 meses depois da audiência, que a Cauã sugeriu um jantar especial. Apenas os adultos, enquanto Guilherme e Isabela ficavam com a mãe de Cauã, que havia se apaixonado completamente por Isabela e agora insistia em vê-la toda semana. Ele levou Mariana a um restaurante elegante com vista para a cidade. Ela estava usando um vestido azul que ele havia escolhido e se sentia como uma princesa. Durante o jantar, eles falaram sobre tudo e nada. Sobre a empresa de Mariana que estava crescendo. Sobre Guilherme, que havia ganho uma medalha na natação. Depois do acidente, a Cauã havia insistido em aulas para garantir que ele pudesse se salvar se algo acontecesse de novo. Sobre Isabela, cujas pinturas estavam sendo exibidas em uma pequena galeria local. Quando a sobremesa chegou, a Cauã ficou estranhamente quieto. "Você está bem?" Mariana perguntou preocupada. "Estou", a Cauã disse. Então, para choque dela, ele se levantou e se ajoelhou ao lado da mesa. "A Cauã", Mariana sussurrou, consciente de todos os olhos do restaurante se virando para eles. "O que você está fazendo?" "Algo que deveria ter feito semanas atrás", a Cauã disse. De seu bolso, ele tirou uma pequena caixa. Quando a abriu, revelou um anel simples, mas lindo, com um diamante solitário. "Mariana Furtado", ele começou, sua voz embargada de emoção. "Você entrou na minha vida de uma forma que eu nunca poderia ter previsto. Você salvou meu filho, mas mais do que isso, você salvou a mim. Você me mostrou o que é amor de verdade. Você me fez querer ser melhor, fazer melhor." Lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana. Ao redor deles, o restaurante havia ficado completamente silencioso. "Esses 6 meses com você foram os mais felizes da minha vida", a Cauã continuou. "E eu quero passar o resto dos meus dias fazendo você feliz. Quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero criar nossos filhos juntos. Quero envelhecer com você." Ele tirou o anel da caixa. "Mariana, você aceita se casar comigo?" Mariana não conseguia falar. As lágrimas eram demais. Então ela simplesmente assentiu repetidamente até que finalmente conseguiu sussurrar. "Sim, sim, sim, sim." O restaurante explodiu em aplausos quando a Cauã colocou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la. Era perfeito. Tudo era perfeito. O casamento. Eles se casaram 3 meses depois, em uma cerimônia simples mas linda, em uma pequena capela em Campos do Jordão. A mãe de Cauã estava lá, chorando de felicidade. Dona Celeste veio de Portugal, trazendo metade do bairro onde ela e Mariana haviam morado em Lisboa. Os amigos de infância de Mariana, de Belo Horizonte, compareceram. A equipe inteira da empresa de Cauã estava presente. Mas o melhor de tudo foram Guilherme e Isabela, vestidos elegantemente, caminhando pelo corredor à frente de Mariana, espalhando pétalas de flores. Quando Mariana apareceu na porta da capela, de vestido branco simples, mas deslumbrante, com flores naturais no cabelo, a Cauã não conseguiu conter as lágrimas. "Você está linda", ele sussurrou quando ela chegou ao altar. "Você também", Mariana respondeu, rindo através de suas próprias lágrimas. O padre, um homem jovem e alegre que Mariana havia conhecido quando fazia faxina na casa paroquial anos atrás, conduziu a cerimônia com carinho e humor. Quando chegou a hora dos votos, ambos haviam escrito os seus próprios. "Mariana", a Cauã começou segurando suas mãos. "Quando eu era criança, minha avó costumava me contar histórias sobre heróis, sobre pessoas corajosas que faziam coisas extraordinárias.
Eu sempre quis ser um herói. Mas você me mostrou que verdadeiros heróis não usam capas ou têm superpoderes. Eles são pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias por amor. Ele limpou as lágrimas. Você pulou em um rio para salvar uma criança que não conhecia. Você trabalhou até a exaustão para dar uma vida melhor para sua filha. Você arriscou sua dignidade para me defender quando eu precisei. Você é minha heroína, Mariana, e eu prometo passar o resto da minha vida tentando ser digno de você. Mariana estava chorando tanto que mal conseguia ver, mas respirou fundo e começou seus próprios votos. Cauã, eu passei muito da minha vida me sentindo invisível. Mais uma pessoa na multidão. Mais uma mãe solteira lutando para sobreviver. Mas você me viu. Realmente me viu. Você olhou além das roupas baratas e das mãos calejadas e viu quem eu realmente era. Ela apertou as mãos dele. Você me mostrou que eu merecia amor, que merecia felicidade. Você transformou minha vida de formas que eu nem sei descrever completamente. E eu prometo amar você, cuidar de você, apoiá-lo pelo resto dos meus dias. Você e Guilherme. Nossa família. Nossa família, Cauã repetiu suavemente. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo deles foi acompanhado por aplausos e gritos de alegria. Guilherme e Isabela correram para abraçá-los, e os 4 ficaram lá, abraçados. Uma família finalmente completa. 2 anos depois, a vida de Mariana havia mudado de formas que ela mal conseguia compreender. Ela agora morava na mansão de Cauã, em Higienópolis, um lugar que ainda a fazia sentir-se deslocada às vezes, mas que estava gradualmente começando a parecer um lar. Sua empresa de catering havia crescido. Ela agora empregava 5 pessoas e atendia eventos grandes por toda São Paulo. Ela ainda cozinhava, ainda adorava estar na cozinha, mas agora também gerenciava, planejava, crescia. Isabela, com 9 anos, havia florescido. Ela era confiante, talentosa, amada. Suas pinturas haviam sido compradas por colecionadores. Uma escola de arte prestigiada em Milão havia oferecido uma bolsa para quando ela completasse 18 anos. Guilherme, também com 9 anos, era uma criança completamente diferente da que caíra no Rio 2 anos atrás. Ele era alegre, seguro, rodeado de amor. Ele chamava Mariana de mãe agora, algo que havia acontecido naturalmente cerca de 6 meses depois do casamento. E então havia o bebê. Mariana estava com 6 meses de gravidez, sua barriga grande e redonda. Um menino, os exames haviam revelado. Eles iam chamá-lo de Miguel. Era um domingo à tarde e toda a família estava reunida no jardim da casa. A mãe de Cauã havia vindo de Brasília e estava ajudando Isabela com um projeto de pintura. Guilherme brincava com Beethoven, o Golden Retriever que agora tinha 2 anos e era incrivelmente paciente com as crianças. Mariana estava sentada em uma cadeira confortável, a mão descansando sobre a barriga, observando sua família com um sorriso no rosto. Cauã se aproximou, trazendo um copo de suco natural. Como você está se sentindo? Ele perguntou, beijando sua testa. Cansada, mas feliz. Mariana respondeu. Muito feliz. Cauã se sentou ao lado dela, pegando sua mão. Sabe o que eu estava pensando? Naquele dia no Rio, 2 anos atrás, como tudo mudou por causa daquele momento. Mariana também pensava nisso frequentemente, como um único ato de coragem. Um único momento de decisão. Havia transformado não apenas sua vida, mas a vida de tantas pessoas ao seu redor. Às vezes, eu ainda não acredito que isso é real, ela admitiu. Que essa é minha vida agora. Que eu realmente mereço tudo isso. Cauã se virou para olhá-la, seu rosto sério. Mariana, você merece isso e muito mais. Você sempre mereceu. O mundo que não reconhecia seu valor. Ele acariciou seu rosto. Você sabe o que eu aprendi nesses 2 anos? Que valor real não tem nada a ver com dinheiro ou status.
Tem a ver com caráter, com coragem, com amor, e você tem tudo isso em abundância. Mariana sentiu lágrimas nos olhos. A gravidez a deixava muito emotiva. Eu te amo, ela sussurrou. Eu te amo mais, a Cauã respondeu, beijando-a suavemente. Papai, mamãe! Guilherme correu até eles, Beethoven latindo alegremente atrás dele. Posso contar uma coisa? Claro, filho, a Cauã disse. Hoje na escola, a professora pediu para a gente falar sobre nossos heróis. E eu falei sobre a mamãe Mariana. Guilherme estava radiante. Contei como ela pulou no rio para me salvar, mesmo sem me conhecer. Como ela foi muito corajosa. Mariana sentiu seu coração apertar de emoção. Ela puxou Guilherme para um abraço. Você é meu herói também, meu amor. Todos os dias. Isabela se juntou a eles, seguida pela avó. Logo toda a família estava em um abraço coletivo, rindo e conversando ao mesmo tempo. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir e a mãe de Acauã se retirou para o quarto de hóspedes, Mariana e Acauã ficaram no terraço, observando as luzes de São Paulo brilhando abaixo deles. Você se lembra quando eu te trouxe aqui pela primeira vez? Acauã perguntou. Você ficou tão desconfortável. Mariana riu. Eu estava apavorada. Achava que não pertencia a esse mundo. E agora? Mariana pensou por um momento. Agora eu sei que lares não são feitos de paredes caras ou móveis elegantes. São feitos de pessoas, de amor. E eu pertenço a qualquer lugar onde você e as crianças estiverem. A Cauã a puxou para mais perto, sua mão descansando sobre a barriga onde Miguel crescia. Você transformou esta casa em um lar, Mariana, onde somos uma família. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a companhia um do outro. Às vezes eu penso, Mariana disse finalmente, no que teria acontecido se eu não tivesse visto Guilherme caindo naquele dia. Se eu tivesse estado em outro lugar ou olhando para outro lado, nossas vidas seriam completamente diferentes. O destino, a Cauã murmurou. Ou talvez apenas sorte. Sorte que você estava lá. Sorte que você foi corajosa o suficiente para agir. Sorte que eu fui esperto o suficiente para não deixar você ir embora. Mariana sorriu. Você foi bem persistente. Eu sabia reconhecer algo precioso quando via. A Cauã respondeu. E você, Mariana Drummond, é a coisa mais preciosa que já aconteceu na minha vida. Epílogo. 5 anos depois, o restaurante estava lotado para a festa de aniversário de 10 anos de Miguel. A criança estava radiante, cercada de amigos da escola, primos e toda a família estendida que havia crescido ao longo dos anos. Mariana observava tudo de uma mesa próxima, agora com 34 anos, mais confiante e realizada do que jamais imaginou ser possível. Sua empresa de catering havia se expandido para 3 cidades. Ela havia escrito um livro de receitas que se tornou best-seller. Mas mais importante do que qualquer realização profissional era a família que ela havia construído. Guilherme, agora com 14 anos, estava ajudando a servir o bolo, maduro além de sua idade. Isabela, também com 14, estava tirando fotos, sua paixão por arte tendo se expandido para a fotografia. Miguel corria entre as mesas, rindo, tão cheio de vida e alegria. A Cauã se sentou ao lado de Mariana, passando o braço ao redor de seus ombros. Ele tinha alguns fios de cabelo grisalhos a mais, algumas rugas ao redor dos olhos, mas ainda era o homem por quem ela havia se apaixonado 7 anos atrás. Feliz? Ele perguntou. Mais do que eu sabia ser possível, Mariana respondeu. Eles observaram Miguel soprar as velas, seus 3 filhos unidos, cantando parabéns. Era uma cena que Mariana havia sonhado anos atrás, quando estava sozinha naquela kitnet pequena, se perguntando se algum dia as coisas melhorariam. E tinham melhorado, não porque ela havia encontrado um homem rico, mas porque ela havia encontrado amor. Porque ela havia sido corajosa o suficiente para pular em um rio por um estranho. Porque ela havia sido sábia o suficiente para abrir seu coração quando a oportunidade apareceu. Mamãe, papai!
Miguel correu até eles, chocolate no rosto. Esse é o melhor aniversário de todos. Mariana o puxou para um abraço, não se importando com o chocolate que estava passando para sua roupa cara. Fico feliz, meu amor. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e as crianças finalmente dormiram, Mariana encontrou a Cauã no escritório dele, olhando uma fotografia emoldurada na parede. Era uma foto do dia em que ela havia saltado no rio. Alguém havia capturado o momento exato em que ela emergiu da água com Guilherme em seus braços. A foto havia sido publicada em jornais na época, e a Cauã a havia emoldurado. Você sabe, ele disse quando percebeu Mariana na porta, eu olho para essa foto todos os dias, e todos os dias agradeço por aquele momento, pelo que você fez, por quem você é. Mariana se aproximou, entrelaçando seus dedos com os dele. Eu também agradeço. Por você, por essa vida, por nossa família. Eles ficaram ali, observando a fotografia, lembrando daquele dia que mudou tudo. Um dia em que uma mãe pobre pulou em um rio para salvar o filho de um milionário, sem saber quem ele era. Sem saber que aquele único ato de coragem mudaria não apenas uma vida, mas muitas. E enquanto ficavam ali, abraçados, Mariana sabia com certeza, ela faria tudo de novo, sem hesitar. Porque algumas decisões, por mais assustadoras que sejam no momento, são exatamente as certas. Porque o amor, no final, sempre vale o risco. E aí, gostou dessa história? Se você se emocionou como eu me emocionei contando, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E nos comentários, deixa a palavra coragem se essa história te inspirou de alguma forma. Queremos saber o que vocês acharam. Até a próxima história.